Prefácio à primeira edição. Tentei neste volume me fornecer uma explicação da interpretação dos sonhos, e ao fazê-lo, creio não ter ultrapassado a esfera de interesse abrangida pela neuropatologia, pois a pesquisa psicológica mostra que o sonho é o primeiro membro de uma classe de fenômenos psíquicos anormais, da qual outros membros, como as fobias histéricas, as obsessões e os delírios, estão fadados por motivos práticos a constituir um tema de interesse para os médicos. Como se verá a seguir, os sonhos não podem fazer nenhuma reivindicação semelhante de importância prática, mas seu valor teórico como paradigma é, por outro lado, proporcionalmente maior. Qualquer um que deixe de explicar a origem das imagens oníricas dificilmente poderá esperar compreender as fobias, as obsessões ou os delírios, ou fazer com que uma influência terapêutica se faça sentir sobre eles. Mas a mesma correlação que responde pela importância do assunto deve também ser responsabilizada pelas deficiências desta obra. Os encadeamentos rompidos, que com tanta frequência interrompem minhas apresentações, nada mais são do que os numerosos pontos de contato entre o problema da formação dos sonhos e os problemas mais abrangentes da psicopatologia. Estes não podem ser tratados aqui, mas se o tempo e as forças o permitirem e houver mais material à disposição, eles serão objeto de comunicação posteriores. As dificuldades de interpretação foram aumentadas, ainda mais pela peculiaridade do material que tive que utilizar para ilustrar a interpretação de sonhos. Tornar-se-á claro, no decorrer da própria obra, um motivo, porque nenhum dos sonhos já relatados na literatura do assunto ou coligidos de fontes desconhecidas poderia ter serventia para meus propósitos. Os únicos sonhos dentre os quais pude escolher foram os meus e dos meus pacientes em tratamento psicanalítico, mas fui impedido de utilizar o segundo material, pelo fato de que, nesse caso, os processos oníricos estavam sujeitos a uma complicação indesejável e em vista da presença adicional de características neuróticas. Mas, se eu quisesse relatar os meus próprios sonhos, a consequência inevitável é que eu teria de revelar ao público o maior número de aspectos íntimos da minha vida mental do que gostaria, ou do que é normalmente necessário para qualquer escritor que seja um homem de ciência e não um poeta. Tal foi a penosa, mas inevitável exigência, e me submeti a ela, para não abandonar por completo a possibilidade de fornecer a comprovação de minhas descobertas psicológicas. Naturalmente, contudo, não pude resistir à tentação de aparar as arestas de algumas das minhas indiscrições por meio de omissões e substituições. Sempre que isso aconteceu, porém, o valor de meus exemplos se viu drasticamente reduzido. Posso apenas manifestar a esperança de que os leitores deste livro se coloquem em minha difícil posição e me tratem com indulgência. E, além disso, que qualquer um que encontre alguma espécie de referência a si próprio em meus sonhos se disponha a conceder-me o direito à liberdade de pensamento, ao menos em minha vida onírica, se não em qualquer outra área. Prefácio à segunda edição. Se no intervalo de 10 anos, desde a publicação deste livro, entre aspas, que está muito longe de constituir fácil leitura, fecha aspas, uma segunda edição se faz necessária. Isso não se deve ao interesse nele demonstrado pelos círculos profissionais a que se dirigiu meu prefácio original. Meus colegas psiquiatras parecem não ter se dado ao trabalho de superar o espanto inicial criado por minha nova abordagem dos sonhos. Os filósofos profissionais
se habituaram a livrar-se rapidamente dos problemas da vida onírica, abre aspas, que tratam como mero apêndice dos estados conscientes, fecha aspas. Numas poucas frases, e em geral nas mesmas, e é evidente que deixaram de notar que temos aqui algo de que é possível extrair diversas interferências que certamente transformarão nossas teorias psicológicas. A atitude adotada pelos críticos nos periódicos científicos só poderia levar a supor que minha obra estava condenada a mergulhar em um completo silêncio. Já o pequeno grupo de bravos partidários que praticam a psicanálise médica sob minha orientação e que seguem meu exemplo na interpretação dos sonhos e utilizam suas interpretações no tratamento de neuróticos, jamais teria esgotado a primeira edição do livro. Assim é que me sinto grato a um círculo mais amplo de leitores cultos e de espírito curioso, cujo interesse levou-me a retomar, após 9 anos, esta obra difícil, porém sob muitos aspectos fundamental. Apraz-me afirmar que nela encontrei poucas modificações a fazer. Aqui e ali inseri algum material novo e acrescentei alguns novos detalhes oriundos de minha maior experiência. E em alguns pontos remodelei minhas afirmações, mas a essência do que escrevi sobre os sonhos e sua interpretação, bem como sobre os teoremas psicológicos a serem deles deduzidos, tudo isso permanece inalterado. Ao menos, subjetivamente, suportou o teste do tempo. Quem esteve familiarizado com meus outros textos sobre a etiologia e o mecanismo das psiconeurose, saberá que jamais apresentei opiniões inconclusivas, como se fossem fatos estabelecidos, e que sempre procurei modificar minhas afirmações de modo a mantê-las em dia com o meu conhecimento crescente. Na esfera da vida onírica, pude manter inalteradas minhas asserções originais. Durante os longos anos em que venho lidando com os problemas de neuroses, muitas vezes estive em dúvida e tive minhas convicções ocasionalmente abaladas. Nessas ocasiões, foi sempre a interpretação dos sonhos que me restituiu a certeza. Assim, foi um instituto seguro que levou muitos de meus opositores científicos a se recusarem a me seguir, mais particularmente nas minhas pesquisas sobre os sonhos. Idêntica de durabilidade e capacidade de resistir a quaisquer alteração amplas durante o processo de revisão foram demonstradas pelo material do livro, que consiste em sonhos produzidos por mim mesmo, que em sua maior parte foram superados ou se tornaram sem valor pela marcha dos acontecimentos, e pelos quais ilustrei as regras da interpretação do sonho, pois este livro tem para mim, pessoalmente, outra importância subjetiva, uma importância que só aprendi após tê-lo concluído. Ele foi, como verifiquei, parte da minha própria autoanálise, minha reação à morte de meu pai. Isto é, ao evento mais importante, a perda mais pungente da vida de um homem, tendo descoberto que assim foi, senti-me incapaz de eliminar os vestígios dessa experiência. Para meus leitores, contudo, será irrelevante em que material específico eles aprenderão a apreciar a importância dos sonhos e como interpretá-los. Sempre que julguei impossível incorporar algum acréscimo essencial ao contexto original, indiquei que se tratava de um trecho posterior, colocando-o entre colchetes. Berchtesgaden, verão de 1908.